Atos 17, do verso 1 até o verso 9. Aqueles que puderem, vamos ficar em pé. Nós faremos uma leitura responsiva do texto bíblico. 17, do verso 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem. É importante os irmãos destacarem, guardarem essa expressão aqui registrada pelo doutor Lucas, movidos por inveja e trazendo consigo homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Podem sentar-se, irmãos. É um ditado antigo, mas que abre bem essa mensagem. Os irmãos esse ano estão tratando de um tema bíblico altamente desafiador. Igreja, corpo vivo de Cristo, a coluna e baluarte da verdade do Senhor. É um tema desafiador. Ser coluna e ser baluarte da verdade, do Evangelho, a única verdade. E há um ditado popular antigo que diz que quem não vive para servir, o quê? Não serve para viver. E esse pensamento reflete muito bem a necessidade que nós temos de um propósito delineado de vida. Para o que ou para quem nós vivemos? É uma pergunta que eu quero que os irmãos guardem nos seus corações, esquecendo a mensagem, esquecendo o texto, esquecendo a exposição, mas que seja uma pergunta que cause uma profunda reflexão e inquietação ao longo dessa semana. Para quem ou para o que eu estou vivendo? O que me move? A quem de fato eu sirvo? Nós sabemos pela palavra de Deus que nós devemos viver prioritariamente para o Senhor e para a glória dEle. Essa é a finalidade principal para a qual nós fomos criados. E o apóstolo Paulo, pelo relato bíblico, empreendeu pelo menos 3 viagens missionárias. E nesse relato, pelo Dr. Lucas, nós encontramos Paulo na sua 2ª viagem missional. Havia acabado de plantar uma igreja em Filipos, foi para Tessalônica e de Tessalônica ele iria para Bereia. Ele tinha um desejo de ir para a Ásia, nós vemos pelo relato das Escrituras, mas o próprio Deus, pelo seu Espírito, o direcionou para a Europa, para outro lado, e foi justamente da Europa, o grande berço do cristianismo e que provocou profundas mudanças em todo o mundo conhecido. E no devido tempo, o Evangelho e as igrejas do Ocidente se tornaram a base dos grandes avanços missionários.
O evangelho da Europa chegou na África, depois chegou na Ásia, na América do Norte, na América Latina, na Oceania e tem chegado até os confins da terra. Por todos os lugares da Europa que passou, Paulo foi hostilizado e perseguido por causa da sua fé. Definitivamente, os seus opositores não o recebiam com um buquê de flores e nem com saudações amistosas. E ele foi açoitado em Filipos. Nós vimos aqui pelo relato de Atos 17, que ele acabou sendo convidado a sair de Tessalônica, expulso da cidade, e nós vamos entender porque Paulo foi expulso daquela cidade. Ele foi desrespeitado e enxotado lá na cidade de Bereia, logo mais ele vai passar por isso. Ele foi chamado de falastrão em Atenas, no Areópago, e taxado de impostor em Corinto. Inclusive, a sua primeira missiva aos coríntios foi justamente para esclarecer a autenticidade do seu apostolado e do que ele trazia em termos de doutrina do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo pregou por 3 ocasiões na sinagoga em Tessalônica. E isso, meus irmãos, foi mais do que suficiente para um agir poderoso de Deus. O evangelho chegou àquela cidade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira missiva, no capítulo 1, verso 5, ele diz que o evangelho chegou àquela cidade não apenas em palavra, mas no poder do Espírito Santo. O evangelho produziu profundas transformações em muitas vidas. Ali, vidas foram completamente transformadas. Os idólatras deitaram fora os seus ídolos, um fenômeno que nós víamos muito quando havia um êxodo da igreja romana para as igrejas evangélicas. Talvez aqui tenha ex-católicos romanos. Adoravam imagens, ídolos e deitaram fora os seus ídolos e se tornaram crentes. Hoje, lamentavelmente, por uma questão ideológica, nós temos um sentido inverso. Alguns crentes que estão indo para o romanismo, por se identificarem com uma ideologia de direita. Eu sou de direita e tudo mais, mas a ideologia não é o evangelho, tá? Não é o evangelho. O evangelho está acima de qualquer ideologia. Então, às vezes, pelo fato da igreja não estar alinhada com a ideologia, eu negocio e vou para outra religião, porque o romanismo é outra religião. Inclusive, estamos completando 508 anos de reforma protestante, justamente produtos de um protesto contra as heresias romanas. Percebam, irmãos, que a palavra chegou ali transformando vidas e num curto espaço de tempo, eles se tornaram firmes na fé, sólidos no amor e robustos na esperança do Senhor Jesus Cristo. Nasceu, efetivamente, uma igreja sólida e forte em Tessalônica. E o que esse texto vai nos ensinar a respeito de vidas que não transtornam? Não é essa a expressão, inclusive ela é corrigida por Lucas. Eles não transtornaram o mundo, eles transformaram o mundo pelo poder do Evangelho. O que o texto nos ensina sobre vidas que impactam o mundo ao seu redor? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Então, vidas que transformam o mundo pregam o verdadeiro Evangelho. Note que não é tão simples assim, tá? Não é tão simples. Não é meramente pregar. Pregar o verdadeiro Evangelho. O nome de Deus é muito falado em redes sociais. O nome de Deus é muito falado em diversos lugares. Mas nós estamos nos referindo ao verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Isso do verso 1 ao 3 aqui do texto que lemos. Embora compelido pelo Espírito Santo, Paulo pregou, Paulo discipulou, consolidou e correspondeu-se com igrejas em locais estratégicos e de grande progresso econômico. Paulo tinha um objetivo com isso. Havia cerca de 200 mil habitantes na cidade de Tessalônica, era um número expressivo para a antiguidade. Era muita gente para um local na antiguidade. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Tessalônica foi cogitada pelo Império para ser a capital do mundo antigo. Ela chegou a ser cotada como capital do mundo antigo. Tessalônica era um local da residência do governador romano. Era ali que ele morava. Por isso que ela fora cogitada também para ser a sede do mundo antigo. E Paulo sabia
que se o evangelho atingisse cidades importantes, esse evangelho tendia a irradiar para outras regiões. Dificilmente é o inverso, irmãos. Dificilmente uma igreja na cidade da Estrutural vai plantar igreja no Sudoeste, ou vai plantar igreja no Lago Sul, ou vai plantar igreja em Taguatinga. Isso é muito difícil, esse caminho ser feito de forma inversa. Geralmente são cidades que têm um certo potencial econômico até para levar adiante a obra missional. Então, Paulo sabia disso, Paulo não era ingênuo. E ele sabia que o evangelho iria atingir. Nós não podemos minimizar a importância da chegada do evangelho ali em Tessalônica. E Paulo começa a evangelizar dentro de um padrão a partir da sinagoga judaica que se reunia aos sábados. Ele usou o lugar certo, o tempo certo, a ocasião certa, mas sobretudo, a mensagem correta. A mensagem verdadeira. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É o que o texto vai nos colocar aqui no verso 3, que diz assim: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Messias, o ungido, o Cristo, padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo apresenta a obra do Senhor Jesus. Então nós precisamos discernir e aproveitar as oportunidades que o Senhor nos concede para pregarmos o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, o evangelho que aponta pecados. Há um curso que lá no nosso presbitério, no nosso sínodo, tem um pastor que ministra, é um grupo de irmãos, sobre uma abordagem a partir dos 10 mandamentos. Já perceberam que quando a gente vai evangelizar, a gente tenta ser muito simpático, sobremodo simpático? Não tem nada errado em ser simpático. Os gideões, para mim, são anjos de Deus. Eu lembro deles chegando na escola que eu estudava no ensino médio, no curso técnico de contabilidade, aqueles homens com paletó, os seus Novos Testamentos, colocaram sobre a mesa da sala e entregaram para a gente. Hoje eles não podem entrar mais, o que eu acho um absurdo, um completo absurdo. Mas muito simpáticos, um trabalho diferente, uma literatura dada, entregue, de graça. Então isso causava um profundo impacto nos nossos corações. Mas nem sempre, irmãos, a mensagem vai começar com um Jesus te ama errado. Nós estamos começando de trás para frente. O Jesus te ama é baratear a graça. Por isso que a abordagem a partir dos 10 mandamentos é a abordagem mais bíblica. É preciso que a pessoa perceba, o evangelizando perceba que ele está doente, que ele está enfermo, que ele está em perigo de morte, precisa de Cristo. Ele precisa reconhecer os seus pecados. Então, uma abordagem evangelística na qual não se aborda pecados e não se aponta a culpa, ela é inócua e ela não vai desembocar na verdadeira salvação. Quando Paulo fala para eles sobre a necessidade de Cristo morrer e da ressurreição, Paulo está falando do motivo pelo qual o Senhor fora morto, que foram os nossos pecados. Então veja que Paulo não pregou filosofia grega, Paulo não falou de política romana, embora a política seja sempre um assunto altamente tentador. Ele não pregou sobre tradições e dogmas rabínicos na sinagoga, ele não falou disso, embora ele conhecesse muito bem o assunto. Paulo não apelou à experiência ou ao misticismo, você precisa ter uma experiência mística com Deus, ele não apelou a nada disso. Paulo apelou à razão por meio da pregação do Evangelho. A fé, de fato, não é um salto no escuro, como dizia Soren Kierkegaard. A fé, ela passa por aqui, pela mente. Ela chega no coração e ela nos leva a uma ação. Eu me lembro da minha experiência, não gosto muito de falar da minha experiência, não falo muito de mim, mas na altura dos meus 16 anos, quando eu li o Novo Testamento, o Apocalipse, eu entendi. Eu entendi que haveria um juízo. Eu entendi que haveria uma consumação e entrei em desespero. Falei, o que vai ser de mim?
E lá tem, né, orientação, procure uma igreja ou coisa assim. E procurei uma igreja. E estou na igreja até hoje. Então veja que não é um salto no escuro. Passa pela mente, pelo entendimento, pela razão. Isso desce para o coração e isso se transforma em atitudes. 4 verbos descrevem como Paulo levou a sua mensagem. Nós temos aí que ele arrazoou, ou seja, era um método grego de perguntas e respostas. Paulo foi perguntando e respondendo, perguntas retóricas. Ele expôs, explicou e aplicou as Escrituras, que é o método que os pregadores presbiterianos utilizam hoje. Basicamente, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, nada além disso. Paulo fez isso. Aqui no verso segundo, ele diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 dias arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando. Então Paulo expôs, ele explicou e aplicou as Escrituras sagradas. A fé de fato vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O texto vai dizer também que ele demonstrou. Ele colocou lado a lado e apresentou evidências bíblicas, colocou o cumprimento ao lado das profecias do Antigo Testamento e, por fim, Paulo anunciou toda a obra do Senhor de forma destemida. E veja que isso daqui é a essência da igreja. Se nós quisermos que a nossa igreja seja um farol de transformação nesse mundo, o grande diferencial da nossa igreja, embora a liturgia seja importante, a placa seja importante, a doutrina seja importante, o dia do Senhor observado seja importante, a estética do culto, a estética musical, a boa mensagem, tudo isso é importante, mas se não houver o Evangelho, tudo isso será vazio. Se quisermos transformar o mundo por alguma coisa, ou servir para alguma coisa, nós não devemos inventar a mensagem, nós não devemos inventar ou inovar a liturgia, mas apenas pregar com fidelidade as verdades bíblicas. Não há evangelho onde a cruz de Cristo é banida, é esquecida. Não há salvação sem a devida e bíblica compreensão da nossa condição decaída e pecaminosa. Não há possibilidade do verdadeiro evangelho reinar e transformar o coração cheio do otimismo, isento de responsabilidade pelos seus próprios pecados. Não há, irmãos, não há evangelho. É um terreno totalmente infértil para o evangelho. A partir do momento que nós achamos que somos alguma coisa, o evangelho já não frutifica mais. Podemos caracterizar o apóstolo Paulo como um homem sem rodeios. Certamente você já conheceu pessoas assim. Ou talvez você seja assim. Às vezes as pessoas se aproximam com aqueles rodeios, a pessoa diz: vá direto ao ponto, diga o que você quer. Paulo era assim, era um homem sem rodeios, isto é o que a nossa época necessita mais do que qualquer outra coisa. Homens que sejam francos na proclamação do Evangelho, tal como ele foi entregue aos apóstolos pelo Espírito do Senhor, em sua própria palavra. De fato, nós gostamos de agradar as pessoas. Apreciamos a ideia de que as pessoas simpatizem conosco e falem bem de nós, nos bendigam. Isso aí é uma tendência do nosso coração, viver para agradar as pessoas. Mas entenda que isso, quando nós falamos de evangelho, pode nos levar a pregar apenas um aspecto do evangelho, que é a sua beleza e a sua magnificência. As pessoas naturalmente gostam de ouvir sobre o aspecto esplêndido do evangelho. E é bonito mesmo. Elas gostam de ouvir sobre o amor de Deus. Elas gostam de ouvir sobre o poder de Cristo para salvar, para curar, para operar milagres. As coisas que aguardam aqueles que se entregam ao Senhor e sobre a plenitude das promessas cristãs. As pessoas gostam de ouvir essas palavras e, de fato, elas são bíblicas. Mas nós não podemos negligenciar um outro aspecto do Evangelho que aponta as sombras do nosso coração.
nós vamos ter de lidar com o nosso pecado até o último dia de nossas vidas, irmãos. E quando o pecado estoura no meio da igreja, no seio da igreja, você diz: gente, mas um homem tão piedoso, mas uma mulher tão piedosa, participava das orações, como que isso é possível? As sombras do coração não estão sendo trabalhadas e iluminadas com o poder do Evangelho. Temos de lidar com o pecado, revelando em sua triste realidade bíblica como uma ofensa indizível à santa lei de Deus. Nós precisamos falar sobre o juízo de Deus. E nesse sentido eu tenho uma admiração sim pelos pentecostais raiz, que eles chegavam nos lugares e diziam: olha, se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Eles estão cobertos de razão, só faltou uma coisinha: se vocês não crerem em Jesus, vocês continuarão indo para o inferno. É essa a verdade, nua e crua. O Evangelho oferece esperança para quem não tem esperança. Então, pregar o verdadeiro Evangelho, quer transformar o mundo, quer transformar a sua família, quer transformar a vida dos seus filhos, não é a escola que eles estudam, não é a educação que você acha que oferece a eles, mas é o Evangelho que você prega para ele todos os dias, ao deitar, ao levantar, assentado à mesa, corrigindo na disciplina do Senhor. É isso que vai fazer diferença na vida deles. Eu tenho ouvido relatos tristes de filhos de crentes que crescem em lares cristãos e terminam o ensino médio e dizem o seguinte: não vou mais na igreja, eu não acredito no seu Deus, o seu Deus não é o meu Deus, e estudaram em escolas até confessionais, mas os pais não pregaram para eles que eles são miseráveis, eles são pecadores, eles estão indo para o inferno se eles não se arrependerem. É o que eu falo para o meu filho de 7 anos, e às vezes ele fica assustado, às vezes ele chora, mas é a realidade. Você precisa crer no Salvador, você precisa crer em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, pregar o verdadeiro Evangelho. Segundo, vidas que transformam o mundo intencionalmente, essa palavra também é importante, intencionalmente fazem a diferença. Veja que Paulo não era um homem muito interessante. A capivara de Paulo era de assustar. Estava na sua segunda viagem missionária, passou por alguns apertos na primeira, uma espécie de ex-presidiário que vem pregar, então já causava muita desconfiança, levou vários açoites, e pelo que nós estudamos sobre a figura paulina, ele não era um homem bonito, tá? Paulo era um homem feio, assim para dizer o mínimo. Paulo não era um pregador eloquente, ele era um pregador, por vezes, enfadonho. Então ele não tinha nada em si que atraísse as pessoas, nada, na figura dele, na persona dele. Mas a pregação de Paulo em Tessalônica foi eficaz. O número de judeus conversos foi muito pequeno. Na verdade, os judeus se levantaram contra ele, movidos por inveja, mas houve uma multidão de gregos alcançados. Além do que falamos anteriormente da pregação do Evangelho, centrado na obra de Cristo e revestido pelo poder de Deus, Paulo pregou em Tessalônica com profunda convicção. Ele sabia do que estava falando. As pessoas ouviam aquele pregador, não muito interessante, mas uma coisa elas tinham convicção: esse homem sabe do que está falando. Esse homem esteve com Jesus. Era uma pregação autenticada pela experiência e pela vida de Paulo, uma vida que de fato faz a diferença. John Piper, que é um pastor batista norte-americano dos nossos dias, ele diz que Paulo não era um pregador efêmero, passageiro, mas um escultor do eterno. Esse era o apóstolo Paulo. Ele marcava vidas com a pregação convicta do Evangelho do Senhor. E, meus irmãos, tantos pastores nós conhecemos assim, muitos pastores, francos, que não tinham medo, e não tem medo mesmo, falam a verdade, doa quem doer, ainda que desagrade a sua própria família, seus filhos,
Mas que loucura é essa? Mas eu tenho que agradar ao meu Deus. Um dos plantadores e um dos grandes pastores que passaram pela segunda igreja presbiteriana de Taguatinga, nas suas fileiras, o reverendo Benon, um pernambucano, que não era tão alto quanto o vosso pastor, ele era desse tamanho, era um pastor baixinho, pequeno. O reverendo Benon nós temos inúmeras histórias do pastor Benon. Uma delas muito interessante, o pastor Benon era aquele tipo de ministro que ele assistia a várias igrejas, às vezes ele saía de casa, a esposa ficava, a esposa que cuidava da igreja, e ele pregava nas outras igrejas, porque a jornada era longa, não tinha como ir e voltar no mesmo dia. E numa dessas jornadas, o pastor Benon foi pregar numa igreja aí, qualquer, mais distante, e ele chegou na igreja com a sua peixeira e a sua Bíblia. Por que a peixeirinha? Porque tinha mato, né? Tinha algumas coisinhas, então ele andava com a sua peixeira e a sua Bíblia. Um bom nordestino tinha a sua peixeira, ainda bem. Quando ele chegou na igreja, uns presbíteros o abordaram e disseram assim: olha, pastor, é o seguinte, aqui o senhor não pode falar contra adultério, o senhor não pode falar contra roubo, pecados, porque tem um pessoal aqui que é muito poderoso, é perigoso, pastor. Ah, então tá bom. Pastor Benon subiu no púlpito, pegou sua Bíblia, abriu, pegou sua peixeira, colocou assim em cima e disse: pois eu vou falar hoje do evangelho que transforma. E começou a falar tudo o que eles disseram para ele não falar. E com um jeito bem característico do pastor Benon. Homens que sabem a quem estão servindo, que não têm medo de homens. Paulo não tinha medo de homens. Paulo não tinha medo de oposição. E impactados pelo testemunho de Paulo, se uniram a ele e a Silas. Muitos ali na casa de Jason, nasce efetivamente uma igreja, por conta de um pregador que de forma intencional fazia diferença. Em Atos 2, 46 a 47, encontramos ali uma igreja com um testemunho vibrante e retumbante. Veja que lá está escrito o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pelo seu estilo de vida. Um evangelho que floresce no coração incomoda as trevas. É um evangelho que irradia. É uma igreja que nós nem tomamos métodos para crescimento, ou algo dessa natureza. Naturalmente, Deus vai acrescentando, vão chegando os eleitos. Eles vão sendo convertidos, eles vão sendo trazidos, vão sendo agregados, enxertados na videira, automaticamente. Se a nossa igreja não cresce, se não chegam novas pessoas, alguma coisa está errada com o nosso evangelho. É algo que nós temos que meditar e pensar. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos, as mesmas pessoas, nos mesmos postos, alguma coisa está errada aí, irmãos. Alguma coisa está errada. Porque o crescimento da igreja é dinâmico, e esse testemunho é magnético e atrai pessoas. Eu não sei exatamente quem era a pessoa no século XIX, mas ele saía de um estado e ele ia para o templo metropolitano ouvir Charles Spurgeon, mas era um ateu. Ele percorria o país inteiro, um ateu, para ouvir Charles Spurgeon. E a certo dia ele indo para a igreja, alguém perguntou para ele: mas por que você está indo para a igreja? Você é um ateu, você não acredita em nada do que Spurgeon prega. E o ateu disse o seguinte: eu não acredito, mas ele acredita. Ele acredita no que ele prega. Pelo seu estilo de vida, os cristãos de Jerusalém transmitiam aos outros expressões reais e verdadeiras acerca da transformação que o poder de Jesus fizera em suas vidas. Esse novo estilo de vida chamava a atenção de todos. Eles tornaram-se verdadeiramente sal e luz no meio daquela sociedade. A alegria e o prazer daqueles crentes em viver para o Senhor
era algo contagiante. Você conhece algum crente assim? Lá na nossa igreja nós temos uma crente muito especial. Todos são, tá, irmãos? Todos são. Mas os irmãos vão concordar comigo que ela é uma crente muito especial. Eu nunca conheci uma pessoa igual a ela. A dona Romana. E é engraçado que ela diz assim: olha, pastor, minha mãe me deu esse nome de Romana, mas eu sou presbiteriana, tá? Meus irmãos, eu nunca conheci uma pessoa tão alegre com o seu Deus como a dona Romana. Tão convicta com o seu Deus como a dona Romana. Ela não perdia a oportunidade. Hoje ela está restrita por conta da idade, condição de saúde, mas todas as vezes que ela saía de casa e no mercado ela evangelizava. As mesmas pessoas ela encontrava, ela não perdia tempo. Com a sua alegria, com o seu testemunho, crê em Jesus, senão você vai para o inferno. É essa a mensagem. Eu lembro quando ela tinha mais saúde, ela levava vários visitantes, né? E ela fazia questão de dizer: pastor, estou evangelizando e estou trazendo 75 anos, irmãos. E era assim que os cristãos de Jerusalém viviam. A alegria e o prazer que eles tinham no seu Deus era algo que contagiava. Eles não se envergonhavam do Evangelho e eles não envergonhavam o Evangelho. O testemunho do Senhor deve ser levado ao viver diário. Pode ser percebido por meio de conversações, de ações e de reações dos crentes. Nós perdemos tanto tempo, irmãos, com discussões de amenidades e deixamos passar as oportunidades de falar do Evangelho. Na segunda igreja, quando eu cheguei lá em 2009, algo me incomodava profundamente. Homens que iam domingo na igreja com camisa de time de futebol. E terminava o culto, eles ficavam ali: porque o Flamengo, porque o Fluminense. E eu trabalhava com a mocidade, falei: não quero saber vocês vindo com camisa de time de futebol. Aqui não é lugar de falar disso. Nós temos que falar do Evangelho uns para os outros. Nós temos que aproveitar as oportunidades para falar a respeito da esperança que está nos nossos corações. O enquanto isso que surge nos resumos de Lucas sobre a condição da igreja primitiva, indica que enquanto eles perseveravam na doutrina, na oração, na comunhão, vivendo dia a dia a prática genuína do Evangelho, Deus mesmo conduzia novas pessoas para fazerem parte do seu povo. Deus é quem levava essas pessoas. Porque era um ambiente que o Evangelho estava florescendo, vicejando de uma maneira muito poderosa e transformadora. Quando pensamos em testemunho cristão, há 3 categorias de pessoas: aqueles que se envergonham do Evangelho, ficam ali na encolha, na moita, escondidos, não fazem muita questão. Aqueles que envergonham o Evangelho com seu testemunho, lamentavelmente, são muitos que envergonham o Evangelho, mas há aqueles que não se envergonham do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Em qual tipo de categoria de crentes nós estamos? Nas fileiras dos que se envergonham do Evangelho? Nas fileiras daqueles que envergonham o Evangelho com as suas ações, com o seu testemunho, com a sua vida? Ou naqueles que não se envergonham do Evangelho? Mas além de pregar o verdadeiro Evangelho e intencionalmente fazer a diferença, uma outra lição que aprendemos sobre vidas que impactam o mundo, irmãos, é que não tem jeito. Isso não tem jeito, tá? Nós sofreremos perseguição. Nós sofreremos oposição. O púlpito, o reverendo Ludgero, lá na segunda igreja nós temos um púlpito de acrílico, muito bonito o púlpito. O reverendo Ludgero disse que não gosta daqueles púlpitos de acrílico, ele gosta de um púlpito assim, de madeira, que é a ideia de que ele está numa trincheira, porque aqui ele é julgado, porque aqui muitos negam de serem confrontados,
porque daqui ele percebe a oposição, a resistência ao evangelho. Então, meus irmãos, onde um verdadeiro evangelho é pregado, haverá oposição. No caso aqui em epígrafe, do verso 5º ao 9º, a coisa foi muito forte. Veja aqui: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. Meus irmãos, nós sabemos que no que depender de nós temos que cultivar a paz com todos os homens. Mas uma lição que eu aprendi ao longo de 20 anos de ministério pastoral é que nem sempre vamos ter paz. A paz nunca deve ser estabelecida a custo da verdade. Nunca, nunca, nunca a custo da verdade. Então nós vamos pagar um preço por isso. Um preço por causa do verdadeiro evangelho. Nós seremos incompreendidos por causa do verdadeiro evangelho. A igreja tem sim, eu acredito nisso, é o que procuramos fazer na segunda igreja. A igreja tem que exercer a sua cortesia, a igreja tem que ser acolhedora, a igreja tem que ter uma palavra certa, temperada com sal, para aqueles que estão sofrendo, aflitos. A igreja deve oferecer a esperança do evangelho a esse mundo perdido, mas é preciso compreender e aceitar que não há vida cristã verdadeira sem oposição. Essa é uma lição que eu já aprendi como pastor. E o pastor então, que está na vitrine, é tanta pedrada. Eu tenho amigos pastores que às vezes me ligam na segunda, dizem: olha, eu não estou entendendo, esse povo é injusto, esse povo é assim. Eu falo para eles assim: não é nenhuma novidade para você, é sinal de que você está no caminho certo. Continue, tome pedrada, vai ter gente falando mal, mas que falem mal de você, porque você prega o verdadeiro evangelho, você tem a sua consciência tranquila, ainda que não durma à noite, ainda que você não durma à noite, mas a sua consciência está em paz, porque você pregou aquilo que Deus mandou você pregar. E vai ter oposição, e a oposição é isso aqui, irmãos. Homens que estavam dentro da sinagoga, reputados como homens piedosos, que todos os sábados iam na sinagoga, abriam a Bíblia, liam as escrituras do Antigo Testamento, esses homens. Quando Paulo começa a pregar o evangelho de Cristo, a morte e a ressurreição do Senhor, olha, o Messias veio, levanta-se oposição. Homens reputados como piedosos, quem é que eles procuram? Os bandidos. Homens da malandragem, homens maus, cruéis, violentos, sanguinários. E os irmãos acham que eles queriam meramente expulsar Paulo de Tessalônica, eles queriam matar Paulo. O desejo deles era matar Paulo, irmãos. Então, quando um colega liga para mim e fala assim: olha, pastor, olha, está muito difícil, rapaz, se ainda não estão tentando te matar, está bom demais. Você está respirando ainda. Eles articularam para matar o apóstolo Paulo. É preciso compreender, meus irmãos, que haverá oposição sim, pelo simples fato da luz incomodar as trevas. A perseguição em Tessalônica, é importante esclarecer, embora eles tenham usado isso, a questão política, mas a perseguição em Tessalônica não foi de origem política, mas religiosa, tá? A motivação da perseguição não fora por causa do entendimento, porque eles entenderam muito bem a mensagem, que o Messias já havia vindo, mas foi um sentimento de inveja que consumiu aqueles homens por dentro. E movidos por inveja, eles usaram de métodos baixos para perseguirem a Paulo. Eles subornaram homens sem caráter, para provocar um tumulto na ordem social, e por consequente, a prisão de Paulo e talvez, quem sabe, até a morte de Paulo. Sabemos que Paulo e seus colaboradores na missão não estavam, de forma alguma, transtornando o mundo, mas eles estavam transformando o mundo pelo poder do Evangelho. A mensagem não provoca transtorno, mas a mensagem provoca libertação, transformação. A pregação fiel do Evangelho incomoda os poderes desta era.
Eu estou muito consciente disso. Essa semana, aconselhando um parente que tem atravessado por uma provação intensa, essa pessoa ficou muito receosa, porque antes de sua aprovação, ela encontrou em sua... Não está filmando, posso falar, né? Lá na igreja toma mais cuidado, porque algumas... A gente pode tomar processo aí de graça, mas suspeitou que haviam feito um trabalho, na linguagem popular, uma macumba, para essa parente. E esse parente ficou pensando nisso a semana toda, uma macumba, porque tinha sangue na minha porta alguns dias atrás, e sobreveio essa enorme provação. Eu estive lá essa semana. Eu falei para esse parente o seguinte: olha, eu estou na mira do diabo desde que eu fui convertido. Estou na mira do inferno, mais ainda por ser pastor de uma comunidade. Você já imaginou, se eu tivesse medo dos trabalhos das trevas, das obras das trevas, eu nem respiraria. Quer colocar meu nome? Coloca meu nome. Pode colocar meu nome lá, põe lá dentro. Pode fazer o que quiser. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. Eu sei que o diabo é poderoso e tem devastado vidas e a nossa sociedade. Mas nos filhos de Deus ele não toca. Ele não toca. Meus irmãos, a nossa vida incomoda as trevas. Pode ter certeza disso. Paulo e seus cooperadores foram acusados de deslealdade ao imperador, proclamando outro rei. Basicamente a acusação era essa. E a acusação era que esses missionários haviam transtornado a ordem social do império. Sedição, alta traição e conspiração contra o imperador. Olha só que maldade desses opositores. Mas veja que quando Paulo prega a eles sobre o rei, Paulo está se referindo à segunda vinda de Cristo. E esses pagãos entenderam que era o reinado político de Cristo sobre a terra. E por ser uma cidade livre, a cidade de Tessalônica era uma cidade livre, eles não tolerariam quaisquer movimentos revolucionários em seu distrito, pois sabiam que Roma era muito rígida no que diz respeito à traição. Se Tessalônica tolerasse Paulo ali, uma igreja nascendo tão fortemente, poderiam sofrer intervenção do império, impostos mais pesados e uma situação. Então, a condição da cidade, por conta dessa acusação, Paulo tinha que sair da cidade. Tinham que tirar Paulo da cidade. Por isso exigiram que Paulo saísse da cidade. Por isso proibiram que Paulo voltasse para a cidade. E lá no livro de Apocalipse, nós temos a carta, que Apocalipse é a carta às igrejas, às 7 igrejas. Paulo diz que não voltou a Tessalônica porque Satanás não permitiu. Havia o trono do diabo naquela cidade. Paulo não conseguiu voltar à cidade. Ele não conseguiu, mas o evangelho permaneceu. As suas cartas chegaram. E se você ler as epístolas aos Tessalonicenses, é um testemunho muito impressionante do que Deus fez na vida deles. Paulo afirma em 2 Timóteo 3,12, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, 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 todos. Não tem um que escape. Não é só o pastor que está na trincheira, na frente, ou atrás, na trincheira. Todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. E a palavra de Deus nos alerta que muitas vezes sofreremos perseguição por causa do nome de Jesus. E isso, meus irmãos, surge de forma velada, quando você é preterido na área profissional só porque você é crente, só porque você dá um testemunho, só porque você não vai entrar na falcatrua e vai atrapalhar o esquema dos grandes da sua empresa, do seu órgão público. Eles vão te cercear, eles vão te cortar, porque você não serve aos propósitos mundanos deles. Então você muitas vezes vai ser preterido na área profissional, vai ser criticado na sua família. Quantas vezes eu não sou criticado na minha família, e mesmo sendo pastor, e sabendo da minha responsabilidade, mas domingo você está todo domingo na igreja, e é de manhã e de noite. Eu fui questionado até pelo meu filho recentemente.
Fomos à igreja de manhã, saímos da igreja quase 1h da tarde, teve um monte de coisa depois. Chegamos em casa, almoçamos, daqui a pouco era hora de ir para a igreja. Ele, ué papai, mas já fomos hoje, né? Tá bom, né? Eu falei, não, o domingo é o dia do Senhor. Então seremos incompreendidos na nossa família. Aqueles que estão na academia estudando serão incompreendidos na academia, no meio acadêmico. Mas essa perseguição também pode ser de forma ostensiva e agressiva, como em muitos países onde a igreja é perseguida, pessoas são mortas por professarem sua submissão ao nosso Salvador Jesus Cristo. A Missão Portas Abertas estabeleceu um dia básico para isso. 15 de junho é o dia que nós lembramos da igreja perseguida. Eu quero indicar uma literatura sobre perseguição, que ela é atualizada mais ou menos no início desse século. O título dela é Perseguidos. Leia esse livro. Você vai ver relatos reais de cristãos que estão sendo perseguidos no final do século XX ao início do século XXI. Perseguições absurdas. Cristãos que estão sendo mortos tão somente porque são cristãos. E em meio a esse tipo de perseguição, nós devemos perseverar em nossa fé, em nossas ações, certo de que Deus está no controle e é Ele quem nos fortalece. E caminhando para a nossa conclusão, nesse contexto, as inspiradas palavras de Paulo fazem sentido lá em 2 Coríntios 12:10. Paulo diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando sou fraco, é que o poder de Deus se revela de uma forma mais visível, notável. Igreja, coluna e baluarte da verdade do Senhor. Essa noite eu quis demonstrar que há um preço a ser pago por ser receptáculos do verdadeiro Evangelho. Vidas que impactam o mundo, pregam o Evangelho, intencionalmente fazem a diferença e enfrentam a perseguição. Que a nossa vida sirva para alguma coisa. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir a Deus, pregar o seu Evangelho, a vida não valeu de nada. Você pode conquistar tudo dessa terra, mas se o seu vizinho for para o inferno, sem ter ouvido o Evangelho da sua boca, não valeu de muita coisa. Mas se você não se preocupa com seus parentes que não são crentes e estão indo para o inferno, isso não valeu de muita coisa. Então nós devemos pregar, nós devemos falar, aproveitar as oportunidades, que a nossa vida seja distante do pecado e próxima da santidade e glorificação do nome do Senhor. Que a nossa vida seja um outdoor para aqueles que estão perdidos e sem Deus nesse mundo. Que eles olhem para nós e vejam Cristo. Que sejamos um testemunho vivo do Evangelho que transforma e expande a expectativa para além dessa vida e de suas dificuldades. Se a nossa crença se limita apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Que a nossa vida seja uma janela para a eternidade. Que as pessoas vejam Cristo, que sejamos sal e luz do mundo para a glória de Deus. Amém.